Bom dia, vamos lá começar a semana em alta. Eu sei que segunda-feira é sempre um dia terrível, porque o pessoal vem da sorna do fim de semana e, portanto, é mais difícil começar o trabalho a horas já segunda-feira. Mas, enfim, 3 de fevereiro, segunda-feira, esta é a cor do dinheiro e o meu nome é Camilo Lourenço. Já sabe, o ano da graça é 2020, que é para os fiéis não ficarem incomodados com isso. Por onde vamos começar? Antes de mais, um alerta. A agenda de hoje é muito extensa e mesmo assim eu tive de tirar alguns assuntos que tinha pensado comentar para hoje. E vamos começar, como quase sempre, pelo período antes da ordem do dia. E para quê? Para comentar o mais recente vídeo viral nas redes sociais da camarada Joacine Catar Moreira. Um vídeo curioso, em que se nota, em todo o seu esplendor, provavelmente a melhor capacidade e a melhor qualidade de Joacine Catar Moreira, que é o narcisismo, que é achar que ela é o supra-sumo da cocada. Eu nasci para estar ali aonde? No Parlamento. Não me imagino noutro sítio. Joacine Catar Moreira. Eu não quero saber para o que é que a menina nasceu. Eu não quero saber se nasceu para estar ali. O que me parece é que alguém que vai falar para uma manif destinada a apoiar a luta contra o racismo, porque supostamente a agressão àquela senhora no autocarro teve motivações racistas, que é coisa que eu continuo a ter muitas dúvidas, pelo menos até o apuramento do inquérito. Uma pessoa que vai utilizar aquilo para fazer um exercício de narcisismo, bom, se alguém tinha dúvidas quanto ao problema da Joacine Catar Moreira, eu espero que tenha ficado esclarecido. E já agora, eu nunca me canso de dizer isto. O que se está a passar com a Joacine é o melhor exemplo de que o LIVRE tem uma péssima liderança na pessoa do Rui Tavares, mais aquele grupinho que gira ali à volta. Porque fica bem claro, a partir dos episódios das últimas semanas, que ela foi escolhida por ser negra, não é? Por ter um problema de deficiência na fala, não é? E que, por isso, conseguiria chegar ao Parlamento. Isto é como ela própria deu a entender no Congresso do Livro. Isto mostra a decisão errada do Livro. E eu estou para ver se este episódio não representou a implosão do Livro. Assim como estou curioso para ver se todas as iniciativas de que ela vai levar daqui até ao final da legislatura, porque ela já disse que não sai, vão servir para ser reeleita. E já agora fica um conselho a Joacine, ou quem circula à volta dela e que veja a cor do dinheiro. Digam à menina para inventar outras histórias que não a treta do vamos descolonizar os museus, ok? Que eu acho que o que precisa ser descolonizado é a cabecinha dela. Bom, olha, se eu de um momento para o outro me lembrasse de ir aí aos partidos dizer assim, meus senhores, vocês que são representantes do Estado, vejam lá se vão legislar para que Portugal compense, olha, os lesados da descolonização. É que assim de repente, de um momento para o outro, lembrei-me que os meus pais deixaram dinheiro em Moçambique e outras coisas, e que eu nunca recebi isso, nem eles que já morreram também não receberam isso. Bom, podia-me lembrar disso, mas enfim, vou deixar essas brincadeiras para trás, mas realçar este ponto. Eu acho que o que precisa ser descolonizado é a cabeça da Joacine Catar Moreira. Segundo ponto, não era a ministra quase temido, Mário, não é o que tu dizes, é quase temido, que dizia na semana passada que estava tudo bem, o país estava preparado e o SNS estava preparado para lidar com o problema do coronavírus. Eu não sonhei, foi ela, não foi? Bom, não sei se ela se referia àquele cidadão que esteve 5 horas numa ambulância do INEM à espera de ser transportado para o hospital.
porque ninguém sabia muito bem o que havia de fazer. É isto? Era isto que ela queria dizer? Bom, se é isto que ela queria dizer quanto o SNS está preparado... Houve gente que ficou chateada na semana passada quando eu desatei à gargalhada ao comentar a Primeira-Ministra. Vão pedir desculpa ou não? Bom, já agora uma coisa só. Eu um dia dei de analisar isto com mais detalhe, mas você já imaginou que raio de Constituição é que nós temos? A Constituição proíbe quarentenas, não é? Bom, está a ver qual é o problema daqueles malucos dos anos 70 que fizeram a Constituição. Eu sei que a Constituição em geral está bem feita. Tem um problema, tem normas a mais e é demasiado programática. A Constituição da República Portuguesa de 1976. E porquê? Porque nem sequer a pancada dos revolucionários que fizeram a Constituição era tão grande, não é? Que eles quiseram circunscrever tudo. Mas como você bem sabe, em matéria de leis, quando se tenta circunscrever tudo, dá bota. Como dá bota aqui, não é? E qual é a bota? É que, perante um problema de saúde pública gravíssimo, você não tem meios legais para obrigar as pessoas a ficarem em quarentena. Bom, por acaso ontem sobreveio o bom senso. Em relação a quê? Não em relação àquelas pessoas terem vindo da China. Não é isso. O problema não é esse. O problema é, parece que vieram no avião com pessoas com sintomas de coronavírus. Bom, mandava o bom senso que houvesse normas que obrigassem a um internamento compulsivo daquelas pessoas. Repito, por acaso sobreveio o bom senso e as pessoas dispuseram-se a estar 15 dias isoladas. Dá que pensar. A mim só me espanta como é que a Constituição da República não define o traje dos políticos. Já agora, não é? Sei lá, ou então o tamanho das calças ou do casaco. Constituições feitas por revolucionários. Ponto seguinte, já vamos com 7 minutos bolas. Mais de 50% das candidaturas ao arrendamento jovem foram chumbadas, diz o Jornal Notícias de hoje. Então diz assim o Jornal Notícias: os preços das rendas máximas admitidas chegam a estar 86% abaixo do valor médio do mercado. Bom, Porta 65 estimulava como teto 463 euros para um T1 no Porto e 565 em Lisboa. Bom, eu acho que o Governo, este e outros passados, continua a não perceber o problema da habitação, percebe? Estas coisas que aparecem, é que depois vão-se arranjar um programinha aqui, outro programinha ali, mais as rendas acessíveis, não sei das quantas, você um dia deste acorda tem uma salganhada enorme, que é, cada maluco legisla à sua maneira, e depois você tem sistemas conflituantes, e sobretudo tem uma coisa, uma noção inacreditável de como é que funciona o mercado, ou melhor, falta de noção de como é que funciona o mercado, e depois fica admirado com os disparates que nós temos na habitação, e a falta de habitação, e os preços incomportáveis e não sei das quantas. É natural. Quando você tem malucos a legislar, é o que dá. Sei lá, se não quiser chamar malucos, quiser chamar demagogos, vai dar ao mesmo. Bom, ponto seguinte, que é para não perdermos assim tanto tempo. Não sei se viu a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro António Costa ao Jornal Notícias do fim de semana. Salvo erro de sábado. Domingo. O Dr. António Costa, entre muitas coisas, eu vou realçar esta, pegou no assunto da alta velocidade. E diz que a alta velocidade não vai ser uma questão para esta legislatura, não é? Mas, a partir de 2027, vai ser inevitável. Eu gostava, de uma vez por todas, que o Primeiro-Ministro e a generalidade da classe política inventassem outras coisas com que o país se deve preocupar. Eu vou fazer declaração de interesses. Eu sou dos que acreditam na alta velocidade. Eu sou dos que acredita que a alta velocidade até pode ajudar a resolver um problema de transportes e de poluição. Eu sou a favor. A questão é quando, onde e a forma como é feita. E a questão é, sobretudo, encontrarmos um consenso em Portugal numa matéria fraturante, e é fraturante, porque normalmente vêm sempre as negociatas e vêm sempre
aquela pancada de eu vou resolver o problema do país com mais investimento público, não é verdade. Portanto, era bom que passássemos esse limite, ultrapassássemos esse complexo e encontrássemos uma solução que, do ponto de vista de consenso, faça sentido para o país. Não estou seguro de que isso vai acontecer, porque já percebeu, isto faz parte das agendas políticas. Então vamos lá à agenda de hoje. Na sexta-feira, depois de eu ter feito aqui referência à manchete do Jornal de Negócios sobre o que é que afinal representam os aumentos salariais que vêm aí. Porque os sindicatos fizeram uma greve, eu não sei se o Primeiro-Ministro percebeu, mas a adesão da greve foi grande. E eu não sei se ele percebeu o que é que o espera de hoje em diante, nesta legislatura, mas espero que tenha percebido. Os sindicatos vieram dizer que o Governo dava um mísero aumento de 0,3%. E eu aqui, na sexta-feira, citando o Jornal de Negócios, disse que não era verdade. E apontei para um valor próximo dos 3%, que era a própria conta do Jornal de Negócios. Bom, eu depois, nesse dia, recebi vários mails e mensagens de gente muito indignada comigo, nomeadamente na administração pública. Bom, eu não estou nada sensibilizado para isso. Não fico nada preocupado, nem com os insultos, nem com os meios desagradados e não sei o quê, que eu odeio a função pública. Não percebo muito bem. Eu tenho metade da minha família enfiada na função pública. Não percebo muito bem onde é que viria. Minha mãe foi professora, a minha irmã é professora pública, percebe? Portanto, não percebo muito bem esta pancada do eu odeio a administração pública. Mas então vamos lá aos números. Bom, os sindicatos são muito espertos. Manipulam a realidade. E eu vou-lhe explicar porquê. Olha, uma coisa é aumentos salariais de ano para ano. Aumento de salário. O problema é que a palavra salário tem um sentido lato. Os sindicatos estão a atribuir-lhe um sentido restrito. O que é que isto quer dizer? É que em cima do salário há outro tipo de atualizações que vão associadas ao salário. E que no ano passado, por exemplo, o desbloqueamento de carreiras, por exemplo, na administração pública, permitiu disparos de rendimento. Bom, tudo somado, nós temos não o salário, mas a massa salarial, que é composta por estas componentes todas, a subir próximo a 3%. Pergunta que eu lhe quero fazer. Porquê é que os sindicatos se limitam apenas a dizer o salário sobe, são 0,3%? Porquê é que não somam o resto e não falam em massa salarial? Repara uma coisa, o que é que nós levamos para casa? É o salário? Não, é a massa salarial. É o conjunto destas componentes. Portanto, quando quiserem fazer greves, façam. Mas pelo menos não mitam a gente. Eu sei que há gente parva, não é? E eu sei que há gente com pancada ideológica que acredita em tudo. Eu não acredito. E, portanto, quando quiserem falar connosco, com a sociedade em geral, sobretudo com a sociedade privada, sejam honestos na argumentação. Os salários no próximo ano não vão subir, este ano, não vão subir a 0,3%, vão subir próximo de 3%. Ok? E já agora, os salários no privado estão a crescer abaixo disso. O que é que isto significa? Que é preciso ir tirar ainda mais dinheiro ao setor privado para pagar estas marmeladas do setor público, via impostos e contribuições. Bom, segundo ponto, feita a reafirmação da conversa de sexta-feira. Segundo ponto, é o tema do momento. É a galhofa do momento. O PSD e toda a oposição quer baixar o IVA da luz. Bom, vamos lá fazer história, ok? Setembro de 2011. O Dr. Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, como havia ali um problema orçamental grave, fez uma coisa que ele não inventou. Não inventou. Estava escrito no programa de ajustamento assinado com a Comissão Europeia, com o BCE e com o Fundo Monetário Internacional. Atenção, quem assinou esta marmelada chama-se Partido Socialista. Está lá a assinatura do José Sócrates, então Primeiro-Ministro. Bem, ou seja, o Dr. Vítor Gaspar não inventou isto. Estava negociado pelo PS com a Troika. Ok? Só para fazer história. Eu tenho memória. Nessa altura, o Partido Socialista atirou-se ao ar e toda a gentalha da oposição. Porque enterraram o país e depois começaram a tirar o cavalinho da chuva. Bom, toda a gente se atirou ao ar, capitaneado pelo Partido Socialista. Diga-me uma coisa.
o Partido Socialista condenou o aumento do IVA de 6% para 23%. Porquê é que o Partido Socialista está hoje contra a baixa dos 23% para os 6%? Ou para os 13%? Já imaginou? Porquê? Não tem nada a ver com o clima, com as emissões e o raio que os parta. Tem a ver com o eleitoralismo. O PS sabe que andou a aumentar desmesuradamente a despesa pública, percebe? Inclusive, com aí avisos da Comissão ao crescimento da despesa corrente em Portugal, e o problema é que precisa de dinheiro para cobrir isso. E baixar o IVA para os 6% na luz significa perder mais de 700 milhões de euros por ano. E o PS sabe que isso não aguenta. O orçamento como o PS fez não aguenta isso. Ainda para mais com esta história das pensões, vamos falar a seguir. Ou seja, não tem razão nisto. Mas agora imagine só, quem é que não tem razão também? O PSD. Porque o PSD faz uma proposta estapafúrdia. Primeiro vem com a tanga do não vamos baixar ao setor empresarial, /industrial, vamos baixar aos consumidores domésticos. Bem, isto a Comissão Europeia nunca vai autorizar. Mais, o PSD, em vez de falar claro ao país, encolhe-se perante o PS. O que o PSD devia estar a dizer ao PS e que responder a esta trenguice da propaganda do Centenix mais do Costix era isto. Meus senhores, a perda de receita de 700 milhões de euros pode ser acomodada de duas formas, três formas aliás. Se vocês cortarem despesa, porque o Estado continua a gastar mais e cada vez gasta mais, se vocês segurarem a despesa para os próximos anos, comprometam-se a segurar a despesa, percebe? Há dias a Comissão Europeia avisou Portugal que a despesa estava a crescer a 4% quando devia estar a crescer a 1,7%, percebe? Com um limite. E terceiro, se vocês tomarem as medidas que proporcionem um crescimento do PIB, que depois vai gerar receita para acomodar isto. Três coisas. O PSD devia estar a dizer isto ao país. Não está. Está borrado de medo com a argumentação do PS e não é capaz de dizer estas verdades. Percebe? Ou seja, está o PS a fazer um mau serviço ao país e está o PSD a fazer um mau serviço ao país. Rui Rio, eu não digo que este senhor não acerta um. Bom, ponto seguinte. O Primeiro-Ministro, como eu disse há bocadinho, foi o primeiro, que é o primeiro que agora diz que não se pode baixar isto, sejam os responsáveis e tal, mas era o primeiro que em 2011 criticava aquilo. Ele e todo o seu Partido Socialista. Bom, e agora há outra conversa. Ai, não sei das quantas, que isto aqui, pá, é uma história parecida com os professores. O quê? Bom, eu já nem vou falar da questão social. Professores era um grupo, isto é para todo o país. Não vou, que é o que o jornalista não está aí a dizer. Não, eu vou para a questão legal. O que o PSD e a oposição fizeram em outubro do ano passado, com a história da devolução de tempo de serviços professores, era ilegal. Era inconstitucional. Se o Primeiro-Ministro não tivesse feito aquela farsa política e isto tivesse chegado ao Constitucional, o Constitucional chumbava aquilo. E eu vou-lhe dizer porquê. Quando se faz um orçamento, das duas uma, ou se faz o retificativo ao orçamento, ou então a oposição nunca pode criar normas legais que permitam aumento da despesa, para além do que está no orçamento. Percebe? Este é que é o ponto. Portanto, se aquilo tivesse chegado ao Constitucional, tinha sido chumbado. Esta é a grande diferença. Bom, e agora a pergunta seguinte. O Dr. António Costa andado aí a dramatizar a história do IVA e a dar a entender que se abre uma crise política e não sei quantos. Aquilo é testing the waters, percebe? É testar as águas. Eu vou-lhe dizer aqui, singelo conta dobrado, o postadinho. Se o IVA baixar, o Primeiro-Ministro não tem coragem para se demitir, porque o país não lhe perdoaria por dar cá aquela palha, fosse arranjar uma crise política, sair das eleições, percebe? Portanto, é mentira. O Governo não está a pensar demitir-se se esta medida for para a frente. Aliás, eu até pagava Helder Pereira, 3.200 em feriado moçambicano, obrigado, está a dizer que estão 3.200 pessoas em direto. Eu pago para ver, eu até gostava que o IVA baixasse, só para ver qual é que vai ser a reação do Governo. Não se vai demitir coisa nenhuma, não tem condições para isso. O país não perdoaria uma demissão logo a seguir a eleições, percebe? Ainda para mais aqui não se trata de alterar um orçamento, trata-se de mudar uma proposta de orçamento de Estado que é uma coisa legítima a qualquer partido no Parlamento, percebe? Bom, ponto seguinte. Epá, 19 minutos já.
Ah, 19 minutos nada. 20 minutos. Bom, notícia de fim de semana. O Expresso trazia a manchete que Isabel Santos está a negociar com o governo angolano para ver se chega a uma decisão, uma solução para aquele diferente. Você recorda-se o que é que eu lhe disse aqui há uma semana e meia? Exatamente isso. Que já tinham iniciado contactos entre Isabel dos Santos e pessoas do regime para resolver aquilo bem. Porque ninguém vai sair bem daquilo. Bom, primeiro, para mim não é uma novidade. Em segundo lugar, como você viu ontem, a Procuradoria-Geral da República Angolana veio desmentir que existam negociações. Primeiro ponto. Isto não é verdade. Vamos lá ver se a gente se entende. A Procuradoria Angolana é a Justiça Angolana. Estas negociações não decorrem com a Justiça Angolana, percebe? Estas conversas entre emissários de Isabel dos Santos e o governo angolano são neste nível, privado com governo. São emissários, são negociadores. É isso que está em causa. Portanto, até a história chegar à justiça é preciso que haja um acordo político. E esses é que são os contactos que estão a ser realizados. Porque tanto o governo angolano como os outros já perceberam, como a Isabel Santos já percebeu, que isto não vai acabar bem para ninguém. Mas, há aqui um ponto fundamental nisto. É que o governo angolano nem sequer pode abrir a boca agora, vir dizer nada, porque sabe que isto aqui faz parte da sua campanha eleitoral. João Lourenço tem um problema. A fome em Angola. Percebe? E precisa destas coisinhas para ir distraindo a malta. Mas se eu fosse conselheiro dele, diria assim, olha, isto vale por umas semanitas, não vale para os próximos meses, porque a fome é muito maior que a retórica política. Tem mais peso. Portanto, se o governo angolano quer resolver isto, resolva, mas comece a pensar já noutras soluções, que é para acalmar os seus cidadãos. Ponto seguinte. Bom, ponto seguinte, nada. Vai ficar para amanhã, porque já vamos com 22 minutos, estamos aqui a abusar violentamente do tempo das pessoas. Quero agradecer às 3.300 pessoas que estão em direto, quero agradecer o seu apoio e quero dizer que duas coisas. Esta semana vai haver Think Tank, provavelmente na quarta-feira, eu depois dir-lhe a hora. Quero recomendar que vejam o programa da semana passada também, voltou a ser muito interessante, aliás, sempre interessante a análise do Jorge Marrão e do Joaquim Aguiar. Para o final, quero pedir a estas 3.300 pessoas, e acho que vão ver o vídeo, que façam aquilo que eu peço sempre, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.